muitas pessoas que buscam Jesus por aquilo que querem, não pelo que Ele é. Ele é santo, Ele é Senhor, Ele é todo poderoso. Eu quero conversar com os irmãos, e quero me dirigir aqui também para a internet. Deus tem algo especial para falar com você hoje. Preste atenção, guarde no seu coração, que é vital para a sua vida e para a minha vida. Eu, há 7 anos atrás, eu tive uma espécie de, não sei o que era aquilo, né? Mas estava entre a cama, a terra, o céu, não estava exatamente, parecia que eu estava acordado. E num dado momento eu comecei a conversar com Jesus, ali como uma oração. E eu me lembro da palavra que veio para mim, dizendo o seguinte: você precisa aprender a enxergar além. Eu confesso para os irmãos que eu pensei em enxergar além, e ele falou assim: vou te dar um exemplo. O teu carro está lá fora. Eu morava num apartamento, meu carro ficava ali no estacionamento da. Meu carro está lá fora, mas você sabe que ele está lá. Mas quando você olha aqui, você vê essa parede. Mas você tem certeza que o seu carro está ali. Eu pensei, né? O Senhor está me ensinando algo tão maravilhoso com relação à fé. Só que, ao longo dos anos, eu talvez não tinha entendido a essência disso, daquilo que ele estava falando para mim, daquilo que ele estava me mostrando. Eu fiz uma pergunta para ele. Na época, não sei se os irmãos lembram, estava aí o Estado Islâmico cortando cabeça de muita gente, prendendo, torturando, tacando fogo em gaiolas. Eles estavam tentando fazer, alguns inclusive colocaram na internet, colocaram na televisão, foi reportagem, eles ajoelhados ali, eles com uma faca na mão, e só não mostravam na televisão nossa aqui, mas mostrou pela internet. Eles cortaram a garganta daquelas pessoas que eram cristãos de vários, de várias, não é denominações, mas de vários segmentos, obrigado. Vários segmentos do cristianismo. E que eram tão fiéis ali na hora que não negaram o nome de Jesus, não negaram a fé e foram degolados. E eu perguntei assim: e o Estado Islâmico? Ele disse assim: o Estado Islâmico vai ficar adormecido, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, isso vai haver uma sensação de alegria. Sensação de alegria. Não é alegria, sensação de alegria. Para que seja criado um ambiente de paz. Para que seja criado um ambiente de paz. É claro que quando o anticristo vier, em primeiro lugar vai ser estabelecido a paz. Para isso acontecer, precisa haver uma sensação de alegria, para que haja uma coesão de todas as nações que estão com aquela sensação de alegria e de aceitação. Então se faz o acordo de paz, e aí então é estabelecido a paz. Nós cremos que talvez nesse período nós seremos arrebatados com o Senhor. É o que nós cremos. Então, essa semana, ao longo da semana, isso me veio de novo à mente, sobre enxergar além. E eu quero ler com os irmãos aqui, no Atos dos Apóstolos, capítulo 3,
versículo 1, e diz assim: todos acharam? Não, né? Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Amém. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença. Em outras versões diz assim, que é um paralítico de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente, pôs em pé, e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Eles tinham visto e acontecido. Veja bem uma coisa. Pedro, depois do Pentecostes, o primeiro momento que nós vimos Pedro, quando vai ao templo na hora da oração, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele, aquele homem que era impulsivo, que falava precipitadamente, aquele homem meio carrancudo, meio grosseiro, ele não tinha nenhum atributo pelo qual a gente pudesse ver ele fazer algo assim. Porque nós vemos que, olhando para Pedro e vemos ele como uma pessoa comum, como uma pessoa que nós conhecemos no nosso meio, em termos de estilo de personalidade. Muitos desses milagres eram vistos por Jesus. Quando Jesus, ainda antes de ser assunto aos céus, operou esses milagres de cura, operou o milagre de ressurreição, de cura aos cegos, de cura aos paralíticos. Mas Pedro, porque alguém podia dizer assim, mas Jesus era Jesus, Jesus curou, porque ele, tanto é que em alguns momentos a gente vê que ele, dele saía a virtude. Agora, Pedro, o que podia se esperar de Pedro? Pedro, que antes até mesmo de Jesus ser ali preso e ser crucificado, primeiro ele confessa que Jesus é o Cristo, e logo a seguir diz: Senhor, tem dó de ti mesmo. E Jesus vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás. É o mesmo que declara Jesus como Senhor, é o mesmo que tenta de alguma forma dissuadir Jesus, mostrando para ele uma situação, uma circunstância que ele pudesse dizer: tá bom, eu vou ter dó de mim mesmo. Não. Jesus percebe que aquilo era um artifício do diabo e repreende, né? Repreende o Pedro, né? Dizendo para trás, Satanás estava usando aquele momento o mesmo Pedro. Esse mesmo Pedro que
depois da ressurreição, depois de ver Jesus depois de ressurreto, mostrando os seus cravos, mostrando o seu lado, naquela reunião que eles tiveram. E ele mesmo, quando viu tudo isso, ao invés de começar agora a ter um novo segmento de vida, ele simplesmente vira para os discípulos e diz: eu vou pescar. Ainda não tinha acontecido nada com ele. 3 anos e meio se passaram que ele andou com Jesus. Era um homem simples, um homem comum. Agora, o que se pode dizer de um homem comum que possa realizar tais milagres? Nós vamos chegar lá. Jesus então encontra com ele na praia e conversa com ele, pergunta para ele: você me ama, Pedro? Pedro diz: eu amo. Ele fala segundo os seus sentimentos, segundo as suas emoções. Quando Jesus pergunta a segunda vez, novamente ele diz: eu amo. Quando pergunta pela terceira vez, as suas emoções se afloram mais ainda. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus dá uma ordem para ele e os discípulos: olha, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que é revestir? É colocar outra roupa, não é isso? É colocar uma roupa em cima da roupa de baixo, não é? Não é da roupa de baixo. Você vai tirar aquela e vai colocar outra roupa. Então, se fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. E depois ele diz, antes de ser assunto aos céus, ele diz em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Este mesmo Senhor que disse para os discípulos e todos que estavam ali com ele, naquele lugar, também disse assim: eu vos dou o poder. Está lá no livro de Lucas, você lê comigo, Lucas, capítulo 10, versículo 18 e 19. Ele responde para os discípulos, diz assim: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E aí ele vira para os discípulos e diz assim: eu lhes dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo ou do diabo, e nada lhes fará dano. Nós, como servos de Deus, não temos nos apropriado do que temos recebido do Senhor. Veja que quando Pedro vira para o homem, ele diz assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho. E o que ele tinha? Ele tinha o poder de Deus. Ele disse assim: o que eu tenho, aquilo que ele se apropriou, que estava nele, que foi dado por Jesus, ele disse: o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós recebemos o mesmo Senhor, nós cremos no mesmo Senhor, recebemos o mesmo batismo, mas não nos apropriamos do principal, que é o poder de Deus. Mas aí o que isso tem a ver com enxergar além? Nós vamos também ver isso. O paralítico
Ele espera receber o quê? De Pedro e João. Pedro e João, o próprio Pedro diz assim: olha, eu não tenho prata nenhuma. Isso significa que são como que uma parede, um obstáculo para que ele pudesse fazer algo por aquele homem. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha prata, ele não tinha ouro. Então, teoricamente, ele não podia fazer nada. E o paralítico esperava que ele lhe desse aquilo que ele estava pedindo, que era esmola. Mas ele falou assim: mas espera um pouco, espera um pouquinho. O que eu tenho é muito maior do que isso pode te dar. Isso que eu tenho pode transformar a sua vida. E ele então disse: o que eu tenho eu te dou. O que foi me dado pelo Senhor eu estou dando para você. Levanta e anda. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Vamos pensar um pouco. O paralítico, o aleijado, ele era de nascença. Então vocês já viram algum paralítico de nascença? Já tiveram a oportunidade de ver um paralítico de nascença? Não? Acho que teve sim. O nome dele era Marcos, inclusive, né? Ele era todo entrevado, as pernas toda recolhida, porque os músculos são repesados ou são atrofiados. Então você pensa nesse homem com os músculos atrofiados, repesados, que para ele poder andar, vamos supor que ele pudesse andar, ele teria que fazer cirurgia, teria que fazer fisioterapia, e talvez demoraria uns 3, 4, 5 anos para poder andar. Mas o que Pedro dá para ele, transforma ele em alguém como se ele nunca tivesse sido um paralítico. Faz com que ele simplesmente se coloque de pé, sem fisioterapia, sem cirurgia, e sai não só andando, mas andando, saltando e pulando. Quando ele aprendeu a andar, saltar e pular, o que Pedro deu a ele foi uma nova vida. O que Pedro deu a ele foi uma cura, não é cura. O que Pedro deu a ele foi simplesmente uma nova identidade. Tudo bem, ele era paralítico, mas agora ele é perfeito, porque o nome de Jesus faz com que as coisas se tornem perfeitas. Então esse Pedro que eu falei para vocês, recebeu esse poder para dizer: o que eu tenho, isso eu te dou. Você também tem isso. Você também tem o poder do Espírito Santo de Deus, que foi delegado a você através do Espírito Santo, porque ele diz assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Antes disso ele disse assim: eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que eu sou e tenho autoridade acima do diabo, acima de Satanás. Antes, lugar onde ele domina, agora eu sou autoridade. Por quê? Porque Jesus me deu autoridade, me deu poder para pisar serpente, escorpião e todo o poder do diabo. Não é só alguma coisa não, todo o poder do diabo. Agora, o que faz com que a gente não desfrute disso? São exatamente as paredes que se colocam diante dos nossos olhos. Quando, na multiplicação, Jesus vira para os discípulos e diz assim: dá de comer, eu estou apaixonado esse povo aí. Dá de comer para ele. Na realidade, as palavras de Jesus foi: dá-lhes vós de comer. Aí esse povo, tá aqui, família: ô Senhor, manda eles para cá. Já está ficando escuro. Olha só, olha a parede.
ficando escuro. Manda para casa. E aí? O que você... Senhor, está escuro, não dá para comprar? Parede. Quantos dinheiros precisam para comprar? Pão para... Veja só uma coisa, a Bíblia relata 5.000 homens. Vamos pensar, só nos 5.000 homens já era difícil. Agora, homens, mulheres e crianças. Transforma isso como se cada um tivesse um filho. Vamos botar aí por baixo aí umas 15, 20.000 pessoas. Jesus então chega, bom, aí chega alguém lá, o André, e chega assim: Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Aí a parede: mas o que é isso para tantos? Não é parede? Não é obstáculo? Eles apresentam o obstáculo. Jesus olhou para os 5 pães e 2 peixes e falou: é verdade, é escuro, não tem dinheiro, é melhor eles ir embora para casa, né? Eu vou voltar, eu vou despedir eles. Os olhos de Jesus não estavam na circunstância, não estavam na parede, estavam além. Além. Jesus fala assim: pode sentar. Quando Jesus manda sentar, Jesus já está vendo todos eles comer. Amém. Ele só pega 5 pães e 2 peixes e olha, multiplica. Porque circunstância, obstáculos não existe para aquele que tem uma fé genuína. Mas aí a gente fala assim: mas é o Senhor que estava fazendo esse milagre. Mas aquele era Pedro. Aquele era Pedro que mandou alguém que não, a ciência não explica. A ciência não pode explicar isso. E nem tampouco o próprio Pedro ficou espantado de ver agora ele saltando e pulando. Sabe por quê? Porque Pedro aprendeu a enxergar além. Aleluia. Se ele olha para o paralítico, ele olha assim, vê a perna entrevada, fala: ixi, isso aí. Você sabe o que acontece com muita gente? É o medo, né? Ele sabe, ele crê que Deus pode fazer, mas o medo que o diabo coloca diz assim: e se não? E se não? E se você for orar e não acontecer? O diabo é sujo. Se você for fazer e não acontecer, você crê, mas acontece que existe um obstáculo na sua mente, dizendo assim: e aí? Vou pagar mico, né? Vou pagar um mico. Isso é obstáculo, isso é parede. Mas nós recebemos algo que nenhum homem na terra tem. Nós recebemos algo que os anjos não têm. Porque o próprio Senhor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja que ele diz assim: deu-lhes o poder de ser filho de Deus. E vou te falar uma coisa: quem herda a genética do Pai, tem tudo que o Pai tem. E o próprio Jesus, quando envia os discípulos, ele diz: eu vos dou poder para curar. Ele dá autoridade sobre os demônios, ele dá autoridade sobre o paralítico, ele dá autoridade até sobre a morte. Amém. E ele entrega isso aos seus discípulos. Aleluia. Aquele pão multiplicado, aquilo é um simbolismo claro de que Jesus seria multiplicado para alimentar todas as nações. E não só isso, não só alimentar as nações, mas iria sobrar ainda para Israel. Porque sobrou 12 cestos para Israel. Israel não vai ficar sem o pão da vida que desceu do céu. Israel também tem os 12 cestos que sobrejaram lá, que sobraram para Israel. Agora,
que tem sido a sua parede? Pensa aí com você. Existe alguma parede que te impeça de enxergar além? Impeça de enxergar o que está depois da parede? Ou seja, na realidade, quem enxerga além não vê a parede. A parede não existe. É uma coisa que eu não tinha pensado há 7 anos atrás. Ele estava dizendo para mim, tem a parede ali, mas a parede não existe para aquele que tem fé, para aquele que crê. Aquele que recebeu o poder do Senhor não olha mais para os perigos, nem para as circunstâncias, nem para os obstáculos. Ele simplesmente crê que aquilo é de fato, sabe? É de fato, para que ele possa exercer autoridade. Nós temos essa autoridade. O que nos impede de exercer essa autoridade são exatamente o nosso raciocínio humano. A fé não é racional. A fé é espiritual. A fé racional faz com que um homem crie uma caneta, que ele crie um celular. Essa é a fé racional, que ele imagina e dá, então forma aquilo que ele imaginou. Mas a fé espiritual pode transformar um homem de desenganado completamente da vida, transformar em um novo homem. Amém, Jesus. Mas o paralítico foi curado? Não, ele foi transformado. Ele não foi curado. A gente já viu em algumas situações, vídeos, né, de umas curas que a gente fica até meio assim, né? Por que no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva, ele saía saltando, pulando, e agora o camarada está lá assim, ó, não consegue nem andar? Mas você está andando, estou andando, estou sendo curado. A verdadeira fé, ela cura imediata, transforma a vida da pessoa. Ela deixa de ser cativo daquela enfermidade, daquele mal, ou daquela situação, ou daquela circunstância. Porque nós precisamos aprender a enxergar além do que a parede está nos mostrando. O que a parede mostra para mim são as dificuldades que eu tenho para conseguir ter êxito naquilo que eu quero. Quando eu olho o tamanho da dificuldade, imagina só, tem nós já falamos várias vezes dele aqui, porque ele é um exemplo. Veja que quando Davi ele olha, ele nem tão pouco fala assim, nossa, quem é esse grandão aí? Quem é esse gigante aí? Quem é esse homem, essa fortaleza toda aí, que está afrontando o exército? Não, ele não fala nem isso. Ele diz, quem é esse circunciso aí? Porque Davi chegava, gigante para ele não existia. Rei, eu vou lá lutar com ele, eu vou lá. Peraí, meu filho, olha a parede. Ele é um guerreiro. Você é um pastor de ovelha. Ele é um guerreiro. Dá uma olhada para ele. Vê a armadura dele. Só a armadura dele pesava 60 quilos, mais ou menos. A ponta da lança dele pesava 15 quilos. Ele é um cara já matador. Mas olha bem a parede, mostrando para eles as circunstâncias, mostrando para ele o obstáculo. Mas ele diz assim, desculpa, tá? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor está falando aí do obstáculo? Eu vou falar para o senhor. O senhor já viu? É como se ele dissesse, né? Estou conjecturando aqui. Mas é como ele dissesse assim para o rei. Você já viu um homem matar um leão com o seu próprio braço? Já viu um homem pegar na barba do leão e matar ele? Eu fiz isso. Era 1965 por aí. Aquele menino franzino. Eu fiz isso. Mas espera aí, tem mais. Você já viu um homem matar um urso? Quando o urso levanta e abraça o homem, ele esmaga o homem. E não só isso, finca suas garras no cidadão. Já viu? Eu matei, eu fiz isso. Então, deixa comigo ver.
Tudo bem. Então pelo menos use uma proteção, parede. Quem crê no Senhor não tem auxílio de nada para executar a sua fé. Ele crê. Aleluia. Lembra que quando o Jesus está acompanhando lá e que a mulher vem, toca nele, ele fala assim: olha, eu senti que de mim saiu virtude. Ela tirou, extraiu virtude, poder de Jesus. Quando ela extraiu esse poder de Jesus, porque ainda não tinha descido o Espírito Santo, ela na mesma hora foi revigorada com esta virtude que saiu dela. E ela então agora tinha gasto todos os seus recursos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, gente: os nossos recursos são insuficientes para a gente ter vitória nessa vida. A Bíblia diz que a fé faz o quê? A fé vence o mundo. Nós não precisamos de nada dessas coisas para vencer. Só a nossa fé na palavra de Deus e no nome de Jesus que nos foi dado. Amém. Sabe, quando Jesus chega para os discípulos, é a mesma coisa que ele chega assim, vamos supor, Faraó pegou o seu anel e colocou no dedo de José, certo? Tinha ali o sinete de Faraó no anel da mão de José. Quando José colocou aquele dedo, ele recebeu de Faraó toda a autoridade sobre o Egito, toda. E ele podia decidir quem vivia, quem morria. Olha o poder. Jesus pegou a gente e nos deu o seu nome. Aleluia. Ele dá o Espírito Santo, mas veja só uma coisa: ele disse, ao descer sobre vós o Espírito Santo para habitar em vocês, mas ele disse assim: vocês vão receber, além do Espírito Santo, poder. Poder. Que a gente só pode enxergar esse poder se a gente enxergar além do obstáculo. Além do obstáculo. O obstáculo para aquele que crê não existe. Por isso que Jesus virou para Marta, e quando a Marta falou: se eu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ele disse assim: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Tudo é possível. Tudo é possível aquele que... O que houve? Acabou? Tudo. Tudo é possível aquele que crê. Mas eu estou falando logo, né? Minha voz já é microfonada. Então ele fala: tudo é possível que crê. Ele manda tirar a pedra, porque a pedra era... Não trabalha não. Vai acabar também. Que problema, gente? Vocês me ouvem? Glória a Deus. Olha só, é microfone para lá, para cá. Olha os obstáculos aqui, as paredes. A pedra que ele manda tirar era o quê? A parede. Era o obstáculo. Quer ver um outro obstáculo? A parede, quando Jesus chega para visitar o Lázaro, depois de 4 dias que ele estava sepultado, Marta vem correndo, dobra os joelhos e fala: se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta te diz: se crer, você vai ver agora. Seu irmão há de ressuscitar. Eu creio nisso no último dia. Aí, quando Jesus vai dizer assim: tira a pedra, chama o Senhor. Já cheira mal, Senhor. Se ele tivesse aí quentinho, talvez ainda dava, né? Para fazer alguma coisa. Mas ele já está podre. Já está cheirando mal.
já está em estado de decomposição, não dá para fazer mais nada. Jesus, por acaso, disse alguma coisa, é verdade. Eu nem tinha pensado nisso. Quantos dias estava executado? 4 dias. Não, ele sabia de tudo. Ele disse assim: eu vou lá agora. Ele está dormindo, eu vou despertar do sono. Enxergar além. Quando ele chega lá, ele olha, ele vê Lázaro lá dentro, não vê a pedra, mas ele fala para os homens tirar os obstáculos da sua frente, para que possam ver o poder de Deus se manifestar. Assim nós precisamos fazer: tirar a pedra da frente dos nossos olhos, para poder ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. É isso que o Senhor tem me falado a semana inteira. Eu até falei: Senhor, não deixa eu esquecer. Eu medito nessas coisas, meu coração se enche, mas não deixa eu esquecer. Ele não está deixando. Glória a Deus. Não está deixando. Até do lado, a pedra era a parede, era o obstáculo, mas ainda por cima veio o argumento racional. Olha, a razão, que é uma grande parede na nossa vida, a razão é de cheira mal, ele nem dá bola para ela. Tira a pedra, Lázaro, sai para fora. Ele está vendo Lázaro lá, não está vendo Lázaro morto, mas ele está vendo Lázaro vivo. Por isso ele manda o Lázaro sair fora, e o Lázaro sai. Imagina essa cena, gente. Ele estava todo isolado, e ele porque todo mundo enxergava de acordo com a razão. Todo mundo enxergava que ele estava sepultado. Todo mundo enxergava que ele estava morto, mas Jesus enxergava que ele estava vivo. Glória a Deus. Ele estava vivo. Tira a pedra. Glória a Deus. Tira a parede. Não olhe para a parede. A parede é o seu obstáculo para você ser abençoado. Viu, irmão? Creia no Senhor Jesus. Sabe quando eu falei que tirou a virtude? Aí Jesus estava indo para a casa de Jairo. Porque na realidade o objetivo dele era ir para a casa de Jairo. A mulher no meio do caminho é que foi, gastou todos os seus recursos, os nossos recursos. Você vai gastar todos os seus recursos, não vai poder fazer absolutamente nada para a sua vida. A gente sempre está querendo usar os nossos recursos para fazer as coisas acontecerem. Mas o homem de fé, ele não lança mão de recursos naturais. Ele lança mão de sua fé no nome de Jesus. E aí, chegam para ele. Tinham atrasado Jesus, né? Tinham segurado ele retido. Talvez ele tivesse segurando Jesus. Ele está falando dessa mulher, minha filha está lá. Aí chega alguém para ele e fala assim: ó, Jairo, fica quieto, não incomoda mais o mestre, não, deixa ele, porque sua filha morreu. Aí o Lázaro, o Jairo, Jesus olha para ele e fala assim: não temas, crê somente. Peraí, ele recebeu a notícia de que a filha estava morta. Já não havia mais nada a se fazer. Parede. Jesus mostrando, fazendo ele enxergar a lei. Enxergar a lei. E diz para ele assim: não temas, creia somente. E não duvide. Porque uma das coisas que acontece com a gente é exatamente aquilo que eu falei. É a dúvida, sabe? E se? E se eu não conseguir? E se eu fizer? E aí eu não vou fazer? Quem crê
quem utiliza a sua fé, ele é ousado. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Ele não muda. Ele não está enxergando a dificuldade. Ele está enxergando a lei. Aquele que nos deu poder para pisar serpente e escorpião e todo o poder do diabo. Sabe o que Deus ensinou para Abraão? Ela falou do Abraão aqui. Sabe o que Deus estava ensinando para Abraão ali, naquela hora que ele leva, ele manda ele lá fora e fala para ele assim: olha para o céu. Abraão, olha, você está vendo as estrelas? Ele faz Abraão enxergar além. Aleluia. Ele faz Abraão olhar para o céu e ver os seus descendentes, gente. Aleluia. Não é as estrelas. Vai dizer assim é a tua descendência. Ele não tinha nem filho. Nem filho ele tinha. Para que pudesse, mas ele estava ensinando o Abraão a enxergar a lei. Precisamos, como homens de fé, mulheres de fé, precisamos enxergar a lei. Quando a situação difícil vier, quando o obstáculo vier à sua frente, permaneça na fidelidade e no amor de Deus e no poder do nome de Jesus. Aleluia. Quando foram ovacionar Pedro e João por causa da cura do paralítico, que eles já queriam arrebatar eles, eu disse: calma aí, gente. Vocês acham que nós fizemos alguma coisa? Nós não fizemos, não. Quem curou ele foi o nome de Jesus. É o anel, é o sinete, é a autoridade que eu recebi. Por isso Jesus disse assim: vos dou autoridade. Você pode, a hora que o diabo vier te afrontar, você pode mostrar o dedo para ele. Pode ser, né? Mostra a autoridade para ele. Mostra o nome de Jesus para ele. Mostra o J de Jesus. Se em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus, ser curado, em nome de Jesus, enxerga, volte a vida, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um período que é o período final. Precisamos aprender que, como servos de Deus, precisamos olhar para o Senhor. O que faz com que a gente esteja aqui nesse lugar adorando a Deus, se não é porque estamos enxergando além. Você está vendo Jesus? Está vendo? Está vendo Jesus? Não está vendo fisicamente? Não, né? Mas o que faz te dar certeza de que Ele é seu Senhor? É porque você está enxergando além. Você só precisa usar isso. Nós recebemos o poder de Deus, mas não usamos. Muitas vezes nós recebemos o Espírito Santo. Sabe, já viu aquele filme que o cara descobre uma pedra poderosa que vai dar poder para ele dominar o mundo? E aí ele fala assim: não, vamos guardar isso aqui, porque se cair nas mãos erradas, isso pode, o domínio do mundo pode cair para o domínio do mal. E ele guarda aquilo. Nós recebemos esta pedra, que é o nome de Jesus, e nós não podemos guardar ela, sabe, para ela vai cair nas mãos erradas. Não, nós recebemos o nome do Senhor para usar. Sabe, na mitologia do mundo, vou terminar com isso. Todos nós que assistimos aí vários filmes, lemos histórias, a gente conhece a história do Hércules, não conhece? A história do Hércules, ele era filho de Zeus com uma ser humana. E o Hércules era poderoso por causa de Zeus. Ele tinha aquele poder, ele exercia aquele poder por causa
do pai dele, que era um Deus. Isso só para a gente fazer uma alegoria aqui. Eles na realidade eles estão mostrando ali, não percebendo, mas estão mostrando exatamente o que acontece com o povo de Deus. Eles são humanos, recebem Jesus como Senhor. O próprio Senhor, que recebeu todo o poder, entrega esse poder a todos nós, e nós agora podemos exercer o poder de Deus. E a Bíblia diz que nós somos deuses, como deuses, né? Não como os deuses do Olimpo aí, não. Nós sim exercemos autoridade em nome de Jesus. Deus deu autoridade. Para as pessoas entenderem o que significa isso, a gente faz essa alegoria para dizer: olha, veja só, o Hércules, ele era um homem invencível, aquele que crê no poder do nome de Jesus. Como ser humano, crê no Senhor Jesus, recebe o poder do Espírito Santo, e aí recebe o poder de ser feito filho de Deus, porque nós nos tornamos filhos de Deus através da igreja, que é a esposa do Cordeiro, e temos recebido dele o poder para exercer o poder e a autoridade na terra que vivemos. Ele nos deu poder. O mundo imagina, nós somos de fato. O mundo tem as ideias, suas ficções, mas nós somos de fato. Somos filhos de Deus, temos o poder do Espírito Santo, temos o Espírito Santo, temos o poder de Deus que habita em nós. Muitos não estão usando esta autoridade que receberam de Jesus, mas Ele quer que você, Ele quer que eu use essa autoridade. Como? Enxergando a luz, não olhando o obstáculo, porque a primeira coisa que a gente faz é olhar, é dimensionar, é medir o tamanho da dificuldade. Davi não mediu o tamanho do gigante. Ele disse assim: olha, até disse para ele: quais são as razões que você está apresentando aí para mim, contra mim? Bom, suas razões são: você é um guerreiro, você veio com espada, você veio com lança, você veio com escudo contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a força desta palavra, desta fé, não foi a pedrinha, mas foi o poder do nome de Jesus, do nome do Senhor, Deus e a Jeová, que é o Yahvé, em nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. O inimigo não é para ele nenhum obstáculo, e não pode ser nem para mim nem para você. Não deixe de crer. Aquele que não crê, não confia. E se não confia, também não pode receber nada do Senhor. A Bíblia diz que aquele que pede ao Senhor, no livro de Tiago, alguma coisa, duvidando, ele é como a onda do mar, que vai e volta. Precisamos crer. Somos filhos de Deus, precisamos aprender a enxergar além.